Bom dia, mais um estudo do Vem Segue, onde eu vou compartilhar aqui com vocês o livro de Enos. Este livro ele é fantástico, ele traz grandes ensinamentos para nós. Eu vou dividir os ensinamentos aqui em pelo menos 2 dias, tá bom? Para o vídeo não ficar tão extenso assim. Bom, logo no começo do livro de Enos aqui, nós podemos observar que Enos ele tem fé em Jesus Cristo, mas não é uma fé inabalável, né? Ou como a fé do pai dele, Jacó. Podemos observar também que ele tem muitas dúvidas. Ele tem dúvidas se ele vai conseguir ser salvo, se ele vai conseguir a salvação. Então ele trava ali uma luta com Deus, não uma luta física, né? Uma luta mental em oração, buscando perdão pelos seus próprios pecados, para que ele pudesse ser salvo. Bom, então nós podemos observar isso aqui no começo do livro. Eu gostaria de compartilhar o último versículo do livro de Enos, o versículo 27. Esse versículo aqui nós podemos observar que todas as dúvidas e preocupações que Enos tinha no começo aqui, acabou, né? Nós podemos ver que ele tinha certeza sobre a salvação dele. Eu vou ler aqui e eu convido você a prestar atenção, a ver como ele tinha essa certeza e como ele ansiava, né, por se encontrar com Jesus Cristo, o seu Redentor, e ver a face dele. Tá bom? Diz assim o versículo 27. E logo irei para o meu lugar de descanso, que é com o meu Redentor, pois sei que nele descansarei. E regozijo-me no dia em que meu corpo mortal revestir-se de imortalidade e apresentar-se diante dele. Então verei a sua face com prazer, e ele me dirá: vem a mim, ó bendito, há um lugar preparado para ti nas mansões de meu Pai. Amém. Bom, o que aconteceu aqui? Bom, se eu te disser que essa narração da dúvida de Enos até aqui o último versículo 27 demorou apenas um dia e uma noite, né, que Enos ficou orando ali, e da fé menor que ele tinha passou a ter uma fé inabalável e uma fé grande, né, e ele pôde obter ali a certeza da sua salvação. Mas isso eu quero compartilhar amanhã. Amanhã eu vou falar sobre esse processo que Enos passou para ter essa fé e obter ali, como é que eu posso falar? A certeza da sua salvação. Bom, então fé em Jesus Cristo, ela é um processo que nós temos que passar, não é um acontecimento, um evento. Enos, ele conseguiu isso em um dia e uma noite, mas ele colocou muito esforço mental ali, e muita fervorosa oração e súplica ao Senhor ali, de uma maneira muito enérgica, né? De maneira que a fé dele cresceu muito rápido. Bom, mas para nós muitas vezes é um processo, mas não impede de nós realizarmos esse mesmo processo também. Bom, se Enos conseguiu, nós também podemos conseguir. Então, eu vou compartilhar hoje a história de Enos e amanhã eu vou me ater mais sobre esse processo que Enos ele passou, como ele conseguiu essa façanha, tá bom? Então, logo no primeiro versículo aqui de Enos, nós podemos observar que ele agradece ao Senhor pelo pai que ele tem, né? Ele está falando de Jacó, o seu pai, que o pai dele havia instruído ele em todas as coisas na admoestação do Senhor. E logo no segundo versículo aqui cita, né, que ele saiu de manhã para caçar alimento para a sua família. Ele pegou o seu arco, a sua flecha ali. Possivelmente, né, eu acredito que como o registro de Jacó passou para Enos, né, possivelmente Jacó já havia falecido e Enos agora era o portador desses registros e ele quis deixar aqui as suas palavras também registradas. E ele escolheu justamente essa experiência dele para colocar aqui no livro, né, nesse livro de Enos. Então, provavelmente aqui ele já tinha sua própria família e saiu para caçar alimento. Então, quando ele sai para caçar alimento, constantemente vem na mente dele ali, no coração, as palavras que o pai dele havia ensinado para ele, né? Sobre a alegria dos santos, dos membros da igreja e sobre essa vida eterna, sobre essa salvação. Isso trouxe uma preocupação muito grande para ele. E então ele se ajoelha ali e começa a fazer uma oração ao Senhor para obter, né, o perdão de seus pecados, para conseguir a salvação. O versículo 4 ele diz assim: e minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador.
e clamei em fervorosa oração e súplica por minha própria alma. E clamei o dia inteiro, sim. E depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz, até que ela chegou aos céus. Então olha aqui, né, a diferença. Enos, ele fala que ele elevou a voz dele em oração a Deus, em fervorosa oração e súplica, né? Ele colocou muita energia nessa oração, ele estava realmente empenhado. Quanto tempo durou essa oração? Começou de dia ali, quando ele saiu para caçar animais, né, alimento para sua família, e havia anoitecido, e ainda assim ele não tinha terminado a sua oração, ele estava constantemente orando ali, buscando ao Senhor. Né? Então nós podemos ver um progresso, né, na fé de Enos, mas isso eu vou explicar amanhã. Né? Então o que acontece? Ele colocou toda essa energia e fez essa oração aqui, tá bom? Para o Senhor, para conseguir a perdão dos seus pecados. E no final do versículo diz o quê? Até que minha voz chegou aos céus. Não significa que nós temos que orar de manhã até a noite para nossa voz chegar ao céu. Quando ele fala que a minha voz chegou ao céu, significa a resposta de Deus. Naquele momento, Deus respondeu a oração dele. Bom, porque Deus ele está sempre nos ouvindo. Ele sabe o que nós estamos conversando, todas as coisas Deus ele sabe. Então, todas as pessoas que oram, Deus ele ouve. Pecador, a pessoa mais santa, pessoas que procuram ser mais retas, Deus ele ouve todos os seus filhos, tá bom? Não tenha dúvida sobre isso. Então, sempre que buscarmos em oração, ele vai nos ouvir. E também nós podemos saber que Deus ele está sempre falando conosco. Talvez você não identifique que ele está respondendo ali na hora para você a sua oração. Aquele pedido que você está pedindo, às vezes ele está respondendo para você que mais para frente vai ser obtido aquilo, ou que ele tem algo melhor para a sua vida. Mas às vezes, como nós não temos tanta comunhão com Deus, às vezes nós não sentimos isso, nós não conseguimos identificar. Mas Deus ele está sempre falando conosco, principalmente ali por meio do Espírito Santo. Bom, quando Enos, né, ele fala aqui que a voz do Senhor chegou aos céus, Deus ele respondeu para ele, né? Ele estava pedindo perdão pelos seus pecados e ele ouve a voz do Senhor dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados. Então nesse momento ele sabia que Deus não podia mentir e que sua culpa havia sido apagada, né? Que realmente ele conseguiu ali a remissão, o perdão dos seus pecados. Veja só que quando Enos ele consegue o perdão dos seus pecados, no versículo 7, o que ele fala para o Senhor? Ele diz assim: e eu disse, Senhor, como isso aconteceu? E isso mostra, né, que Enos ele era uma pessoa leiga também no Evangelho. Porque nós podemos ver que o pai dele, Jacó, ele deu grandes discursos sobre a expiação de Cristo, de como conseguir a remissão de nossos pecados. E embora Jacó tenha ensinado isso para Enos, né, provavelmente na época ele não prestou muita atenção. Né? E o Senhor responde que é por causa da expiação e por causa da grande fé em Cristo, né, que ele teve naquele momento, a qual ele nunca viu, né, mas que ia se passar ainda muito tempo até que Cristo se manifestasse na carne, mas que por causa da fé dele, ele conseguiu a remissão dos seus pecados. E então Enos ali ele começa, né, a ganhar mais confiança em Deus e ele começa a orar pelos seus irmãos os nefitas. No versículo 10, né, após ele conseguir a salvação para si mesmo, ele fica preocupado com seus irmãos os nefitas. E aí ele diz no versículo 10: e enquanto eu estava assim, lutando no Espírito, ou seja, após ele receber a remissão dos seus pecados, ele continuou orando ao Senhor ali. Já era de noite e ele continuou orando. Eis que a voz do Senhor veio outra vez à mente, dizendo... É importante ler esse versículo, né, quando fala que ele ouviu a voz dele, e aqui ele está falando que novamente veio a voz do Senhor na mente. Então ele sabia que não era uma voz audível, assim, igual eu estou falando agora, mas era uma voz dentro da mente dele, mas que não era algum fruto da imaginação dele. Ele sabia que era Deus falando com ele por meio da mente dele. E aí ele continua dizendo aqui, dizendo... Visitarei teus irmãos segundo a sua diligência em guardar os meus mandamentos. Dei-lhes esta terra, uma terra santa, e não amaldiçoarei senão por causa de iniquidade.
Portanto, visitarei teus irmãos, conforme disse, e suas transgressões com pesar farei cair sobre sua cabeça. Esse versículo 10 aqui, quando eu leio, né? Eu imagino quando as pessoas pegam e falam assim para mim: ah, você pode orar por mim, eu estou buscando um emprego. É claro que eu posso, é um prazer para mim poder ajudar alguém, né, orar pela pessoa, mas sempre eu vou procurar saber o que eu posso fazer também pela pessoa. Além de eu orar, talvez indicar a pessoa para um serviço, mas o essencial aqui, né, que quando o Enos está orando, pedindo pelos nefitas, né, o Senhor falou: ó, eu vou abençoar os nefitas de acordo com que ele está guardando os mandamentos de Deus, tá bom? Conforme eles guardarem os meus mandamentos. Então eu imagino assim, não adianta eu colocar o meu joelho no chão, orar para você conseguir um trabalho, se você não dobrar o seu joelho no chão também. Então tem que ser recíproco, tem que ser nós dois, né? Então eu posso fazer mais do que orar, eu posso convidar você a fazer um jejum, né? Não, isso é muito importante para você. Podemos fazer um jejum para que você possa conseguir esse objetivo. Então convidar a pessoa a fazer algo mais, porque fica imaginando o Senhor, né? Ver eu jejuando pela pessoa, né? Para que ela consiga um trabalho, mas a pessoa não está jejuando por si mesma. Então fica um pouco desproporcional. Então, sempre que alguém pedir para você orar por ela, né, convida ela a orar no mesmo horário com você, faz um comprometimento ali, e depois que você orar pela pessoa, você manda uma mensagem, pergunta para ela como é que se Deus respondeu a oração dela, o que ela acha que ela tem que fazer para conseguir aquele trabalho. Isso em numerosas coisas que a pessoa pode pedir oração, né? Mas só lembrando sobre isso. Bom, o vídeo já ficou grande, já deu mais de 12 minutos aí. Amanhã eu volto nesse vídeo falando sobre esse progresso de Enos, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo.